Salve, salve pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Tudo bem com vocês? Então vamos seguir adiante. Estamos aqui para mais uma aula de História do Brasil. Eu sou o Pedro, professor dessa mesma matéria, e hoje o tema é 1808, transferência da família real para o Brasil, transferência da corte portuguesa e do aparelho de Estado português para o Brasil no início do século XIX. Então vamos, mais uma vez, novamente, o caderno dessa aula está aí disponibilizado para vocês em PDF, então quem puder baixa o caderno e aí vai acompanhando, que eu acho que facilita, e porque também o caderno tem muito mais informação do que eu consigo passar aqui nessa aula curtinha, que é feito para ser dinâmica e interessante, certo? Então vamos lá. Estamos falando de final do século XVII, final do século XVIII, me perdoe, final do século XVIII, 1700 e coisa e tal e coisa. É um período de transformações estruturais no Ocidente e na Europa, não é? De transformações irreversíveis e transformações assim essenciais que mudaram completamente a sociedade do Ocidente, né? Que a gente pode citar alguns acontecimentos como a Revolução Americana, que é a Guerra de Independência dos Estados Unidos em 1776, a Revolução Francesa, que é o fim da monarquia, o fim do antigo regime na França em 1789, a Revolução Industrial, que acontece na Inglaterra mais ou menos ali em 1780, não é um período mais extenso, mas a gente coloca essa data aí só por questões didáticas, onde são inventadas principalmente as máquinas a vapor, não é? E aí acontece uma revolução no modo de produção. Surgem os trens a vapor, surgem navios a vapor, a indústria têxtil também sofre um boom assim absurdo, então as coisas se transformam radicalmente. Também não podemos deixar de mencionar a Revolução Haitiana, que aconteceu em 1791 no Haiti, então Ilha de São Domingos, que foi uma revolução dos escravos que tinham lá na Índia, que eles tomam o poder e proclamam a República Haitiana no fim do século XVIII, certo? Então, portanto, por causa de todas essas transformações estruturais na sociedade ocidental, o antigo regime ele passa por uma crise. A crise do antigo regime ela se dá por conta exatamente de todas essas mudanças estruturais na sociedade, por conta dessas ideias iluministas e republicanas que impregnam a sociedade, que transformam completamente a maneira da gente entender o mundo, da gente ver a sociedade, etc. e tal. E são desenvolvidas também novas formas de trabalho e novas formas de produção, tanto na Europa, que são as metrópoles, e quanto nas colônias americanas principalmente. E o que está acontecendo com Portugal nesse mesmo período do século XVIII? Portugal está em decadência. Uma vez Portugal foi grande, uma vez Portugal foi os primeiros às grandes navegações, uma vez Portugal foi um reino de realmente grandiosidade, de grandes conquistas, mas agora eles estão em decadência, mas agora eles estão, Por que exatamente? Isso foi uma pergunta que eu sempre me fiz, por que Portugal saiu desse status de grande potência mundial, para uma decadência, para uma corte decadente, para uma nação decadente em tão pouco tempo. E é difícil entender isso, é difícil você saber, mas a principal motivação dessa decadência, dessa transformação de Portugal em grande nação para uma nação zica, não é republiqueta, porque não era república, mas uma monarqueta, era porque a corte de Portugal, o pensamento da elite monárquica portuguesa era um pensamento extremamente retrógrado, eles eram extremamente religiosos, eles eram extremamente tradicionais no sentido que eles não aceitavam as novas ideias e as ideias de progresso que vinham acontecendo, tanto no sentido do pensamento filosófico a respeito da sociedade, que é o iluminismo, quanto do pensamento econômico, que era no sentido da revolução industrial e de novas formas de produção das coisas da vida, Então, Portugal ele tinha essa mente parada, certo? E, portanto, ele não foi para frente tanto quanto as outras metrópoles do tempo, Eles não abriram mão da escravidão, eles não abriram mão dessa relação de interdependência
absurda com a colônia, não é? Portugal ele era extremamente dependente economicamente da colônia, não é? E toda ou quase toda a riqueza que vinha da colônia, Portugal gastava ou com artigos de luxo importados de outras nações, principalmente na Inglaterra, ou com a construção de opulentas e grandiosas igrejas, não é? Portugal era um dos reinos mais religiosos que tinham na Europa naquela época, certo? Então Portugal estava na merda, certo? Portugal estava terrível, estava assim, muito, muito ruim, né? E também, né, passando para frente, na contextualização do final do século XVIII, havia um conflito secular, um conflito, né, de muito tempo entre a Inglaterra e a França, que disputavam como grandes potências e o principal centro de influência na Europa. Então a França e a Inglaterra eram inimigos históricos e inimigos que sempre disputaram essa parte da influência política e da influência econômica dentro da região da Europa. Muito bem. Em 1799 inicia o reinado, o reinado de Dom João VI. Dom João VI, que assume a administração portuguesa como príncipe regente, porque antes dele quem tinha era a mãe dele, que era a Dona Maria, chamada de a Louca, que realmente teve um processo de degeneração mental, foi considerada incapaz de exercer as suas funções ali como administradora pública, né, como a soberana do negócio. Então o príncipe Dom João VI, que era seu filho, entrou para ser o príncipe regente, por isso que ele não era rei, certo? Ele era João o Bundão, não é? Ele era um príncipe inseguro, um príncipe indeciso, um príncipe que era extremamente influenciável, e aí ele ficava, né, em dúvida entre se aliar com a Inglaterra ou se aliar com a França, não é? Havia essa influência tanto de um lado quanto do outro na corte portuguesa. O partido inglês falava para ele se aliar com a Inglaterra e o partido francês falava para ele se aliar com a França, e Dom João ficava oscilando entre essas duas possibilidades, certo? E aí o que acontece depois da Revolução Francesa na França? Vem Napoleão Bonaparte, certo? E esse sujeito, que é um maior general, aí provavelmente já existiu na história da humanidade, que a gente conhece, ele toma o poder em 1799, mesmo ano da tomada de poder de próprio Dom João VI, né? E em 1804 ele coroa a si mesmo como imperador. Em 1812 o Império Napoleônico ele atinge o seu auge, certo? E aí, em 1801, já depois de Napoleão ter tomado o poder na França, depois da Revolução Francesa, depois de todas aquelas do período do terror, de todas aquelas coisas que aconteceram na Revolução Francesa, ele chega para Portugal e exige que Portugal feche os seus portos para navios ingleses. Ele exige que Portugal interrompa a sua atividade comercial em relação aos ingleses. Por quê? Porque a França e a Inglaterra estavam em guerra, eles sempre tiveram esse conflito e essa disputa por influência política e econômica na Europa, certo? E aí Portugal adotava a política da velha surda, né? Ele falava, what? Ele fingia que não era com ele, fingia que estava tudo bem, e aí ia dissimulando, falando para Napoleão que ele ia realmente cortar as relações com a Inglaterra, mas fazendo relações comerciais e políticas com a Inglaterra por baixo dos panos para enganar o Napoleão, certo? Mas acontece que em 1806 acontece o bloqueio continental. O bloqueio continental é quando Napoleão, já o grande imperador da Europa, determina que houvesse uma interrupção das relações econômicas entre a Europa continental e a ilha da Inglaterra, né? Para enfraquecer a Inglaterra e para tentar, de alguma forma, subjugar a Inglaterra, porque a França ela não conseguia invadir a Inglaterra, não conseguia conquistar a Inglaterra por conta da Inglaterra ter realmente a maior esquadra naval ali da Europa, né? Embora a França tenha o maior exército e o mais poderoso exército e o mais poderoso estrategista de guerra,
eles nunca conseguiram conquistar a Inglaterra por conta da Inglaterra ser uma ilha e ter uma esquadra naval extremamente poderosa, extremamente intransponível, certo? E aí, em 1806, Napoleão proíbe o comércio da Europa continental com a Inglaterra no bloqueio continental e exige que Portugal declare guerra também à Inglaterra, falando, bicho, ou você declara guerra à Inglaterra e você corta suas relações comerciais com a Inglaterra, ou a gente vai invadir vocês. E aí, bicho, vocês vão, virar subordinados totais da França napoleônica, tal, assim como tinha acontecido com diversas nações europeias naquela época. E aí Portugal, o que ele faz? Ele segue dissimulando, segue falando, eu vou, daqui a pouco eu vou, daqui a pouco eu declaro guerra à Inglaterra, daqui a pouco eu corto as minhas relações comerciais com a Inglaterra, daqui a pouco eu faço isso. E não vai fazendo, Enquanto ele vai enrolando Napoleão, ele vai ao mesmo tempo mantendo as relações diplomáticas e as relações econômicas com a Inglaterra. E aí, em 1807, a França dá um ultimato em Portugal. A França fala assim, querido, ou você interrompe as suas relações com a Inglaterra, ou você, parece namorado ciumento, ou você para de falar com essa pessoa, ou a gente acabou, e aí eu vou fuder com a tua vida, velho, E aí a França dá um ultimato para Portugal. Em 1808, Napoleão, vendo essa dissimulação de Portugal, cansa do papinho mole de Dom João e realmente começa a transferir tropas da Europa através da Espanha, que já havia sido conquistada por Napoleão, e falando que ia invadir Portugal. E aí, diante dessa invasão napoleônica de Portugal, por conta da resistência de Dom João de romper com os laços com a Inglaterra, a corte portuguesa e Dom João, que era o príncipe regente, decide por transferir a corte portuguesa de Lisboa para o Brasil. Eles decidem fugir de Napoleão, fugir dessas invasões, transferindo a corte portuguesa, a coroa portuguesa para o Brasil. Esse não era um plano novo, não era uma coisa que veio na cabeça deles naquela hora, já era um plano que eles já pensavam há muito tempo, porque Portugal já estava em decadência há muito tempo, e toda vez que tinha alguma crise internacional em Portugal, a galera falava, e se a gente fosse para o Brasil? E se a gente transferisse a coroa para o Brasil? E etc. e tal. Então era um plano que já estava na mente dos portugueses há um bom tempo, e que foi colocado em prática, de fato, por conta dessa invasão napoleônica em 1808 a Portugal, certo? Então começa a acontecer a transferência da coroa portuguesa para Portugal. A galera fala a transferência da família real, a viagem da família real para o Brasil, mas na verdade não era a família real por si só, era todo o aparelho estatal português foi transferido de Lisboa para Portugal. A sede do Estado português mudava de endereço. Os ministros, os nobres, os tribunais, todas as secretarias, as repartições, o tesouro, os arquivos públicos, os servidores públicos, os amigos da família, os familiares dos amigos da família, toda essa galera acabou sendo transferida de Lisboa para o Rio de Janeiro, certo? Os historiadores calculam que entre 10 e 15 mil pessoas saíram de Lisboa em 1808 e foram para o Brasil, de 10 a 15 mil pessoas. Então não era só a família real, era todo o aparelho de Estado, todo o aparelho administrativo do reino português saiu da sua sede em Lisboa e foi para o Rio de Janeiro. E aí a corte chega ao Brasil em 1808, e o reino de Portugal passa a ser governado no Brasil. A colônia se torna a sede da metrópole. Olha que maluquice, velho. Isso nunca tinha acontecido antes na história do Ocidente. Isso nunca aconteceu antes na história da Europa, na história dos reinos da Europa. Foi a primeira vez que um monarca europeu pisou na América, foi quando Dom João veio com a família real e com todo o aparelho administrativo português veio para a América, certo? Isso era uma coisa completamente nova e completamente que inverteu, a lógica do funcionamento dessa questão política colonial, certo?
O que aconteceu quando Dom João chegou no Brasil? As primeiras coisas que ele fez quando ele chegou no Brasil. E isso é importante, galera, presta atenção. Ele abriu os portos do Brasil. Houve a abertura dos portos do Brasil para o resto das outras nações, certo? E isso significou o quê? O fim do exclusivo colonial. O exclusivo do colonial era aquela determinação que acontecia que o Brasil, como colônia, só podia fazer negócio com Portugal, né? Eles só podiam exportar para Portugal e só podiam importar de Portugal. Então, se eles quisessem fazer negócio com outras nações, eles não podiam. Eles tinham que ter Portugal como esse intermediador. Eles vendiam para Portugal e aí Portugal revendia para os outros países. Ou se não, se eu quisesse, como colônia, comprar alguma coisa da Inglaterra, eu tinha que comprar essa coisa da Inglaterra através de Portugal. E aí Portugal colocava um preço a mais e Portugal ganhava dinheiro com isso, né? Então o fim do exclusivo colonial significou o fim da essência do sistema colonial, porque a essência do sistema colonial era esse monopólio, esse controle das atividades econômicas da colônia pela metrópole, certo? O que mais que aconteceu quando eles chegaram aqui? Houve também um substancial aumento dos impostos, porque era muito caro restabelecer a máquina administrativa portuguesa no Brasil, certo? Era muito caro fazer essa viagem. Então eles tiveram que aumentar os impostos para conseguir ter dinheiro para fazer essas coisas. E isso não agradou a galera do Brasil, não agradou ninguém aqui do Brasil, mas Dom João ele precisava do apoio das elites locais. Então o que ele fez? A farra dos títulos de nobreza. E aí ele distribuiu títulos de nobreza, títulos de marquês, título de visconde, títulos de barão, a rodo para a galera daqui do Brasil, para que ele tivesse esse apoio das elites brasileiras, certo? Também disse que nesse período, nesse pouco tempo que Dom João ficou no Brasil, ele distribuiu muito mais títulos de nobreza do que em toda a história do reino português, do que em 300 anos de reino português, né? Mas enfim, é isso aí, né? Tudo pelo apoio, tudo pela política. O que mais que eles fizeram quando a coroa vem para cá? Aí, quando a coroa vem, a civilização vem junto. Porque antes da coroa vir para cá, praticamente tudo era proibido no Brasil. Era proibido universidade, era proibido ter uma imprensa, era proibido ter instituições de ensino, instituições de cultura, era proibido ter tudo, bicho. Era terrível, assim. Era proibido ter manufaturas aqui no Brasil, não podia ter fábrica de nada no Brasil. E aí, quando Dom João vem em 1808, funda-se a imprensa régia, funda-se o Jardim Botânico, funda-se universidades de medicina, universidades de militares, né? Funda-se museus, funda-se bibliotecas. Então eles trazem consigo a civilização, assim como trazem consigo a produção manufatureira de coisas como produção têxtil, como produção de açúcar mesmo, né? Porque eles exportavam um açúcar cru, um melaço, aquela coisa que era refinado fora do Brasil, certo? Então, quando Dom João vem, ele traz consigo essa civilização. E aí, em 1815, Dom João ele eleva o Brasil à categoria de Reino Unido de Portugal e Algarves. Olha só que bonito. Por que ele faz isso? Para evitar que houvesse essa independência. Então, ele tenta juntar todas as instituições ali do Império Português. Ele tenta evitar que fosse criada uma república, ele tenta evitar que houvesse uma fragmentação do território colonial, assim como houve na América Espanhola, que a gente sabe que houve, eles se quebraram todas e foram transformados em um monte de repúblicas e um monte de países independentes depois da independência, é claro, né? Também é importante ressaltar que em 1817 aconteceu a Revolução Pernambucana. O que foi a Revolução Pernambucana? Foi também uma revolta que aconteceu naquela época, principalmente por conta da desigualdade regional que tinha na colônia, não é? Porque em 1763 a capital da colônia ela muda do
de Salvador, não é? Ou seja, do Nordeste, para o Rio de Janeiro. E aí, quando a sede do Império Português, eles vêm para o Rio de Janeiro, essa desigualdade aumenta mais ainda, porque e eles ficam putos da vida lá em Pernambuco, porque eles falam, porra, a sede do Império vai sair de uma cidade distante, que é Lisboa, e vai para outra cidade distante, que é o Rio de Janeiro, ou seja, deixando a gente aqui a nossa própria sorte de novo, né? Tinha tido uma seca muito forte naquele período, então a galera em Pernambuco tava muito na merda, tá ligado? Tava tendo fome, tava tendo falta de recurso, tava tendo assim, tava tudo muito ruim. E aí, por conta desse aumento substancial que teve dos impostos, por conta dessa transferência e desse restabelecimento da máquina administrativa portuguesa no Rio de Janeiro, eles ficam mais putos da vida ainda e... né? E aí se insurgem contra a coroa, né? E também porque estava tendo uma crise econômica muito forte em Pernambuco naquela época, por conta da queda no preço do açúcar internacionalmente e por conta da alta do preço dos escravos também. Então, Pernambuco naquela época vivia uma crise econômica e aí, com esse sentimento do aumento da desigualdade regional e o aumento dos impostos, essa revolução, ela eclode, ela acontece e tal, e aí a coroa manda os seus exércitos para lá e também massacra e completamente né, acaba com essa revolução na força e na guerra, né, na paulada. Então é isso, galerinha, né? Eu espero que vocês tenham entendido. Se vocês não entenderam alguma coisa, vocês comentem aí na aula, vocês façam perguntas que a gente resolve. E essa foi a transferência da corte portuguesa para o Brasil em 1808, que praticamente antecipou a independência do Brasil, principalmente por conta da abertura dos portos brasileiros para outras nações. Tá bom, galerinha? Então é isso aí. A gente se vê na próxima aula e um beijo. Tamo junto.